Saudar os irmãos, em nome de Jesus. Vamos continuar com nosso estudo no livro de Efésios, capítulo 5. Do versículo 22 a 33. O tema, como havia alertado no vídeo passado, é o lar cristão. Marido e mulher. O lar cristão. O assunto tem tido muita polêmica no seio dos cristãos e da sociedade em geral, realmente. Tem gerado muitas complicações, porque também há um sistema de lares modernos formatado fora dos princípios divinos. Nós aqui queremos falar do verdadeiro lar cristão, não é? Onde há um homem e uma mulher coabitando no mesmo espaço, e os princípios aqui deixados pelo apóstolo Paulo. Outros apóstolos falaram com Pedro também, em suas cartas falou disso. Então, e esta matéria tem sido uma matéria usada pela igreja para disciplinar talvez algumas tendências anticristãs que estão a ser implementadas em certos lugares, ou antiéticos também. Versículo 22 diz: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, se também as mulheres sejam em tudo submissos aos seus maridos. 25, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. 26, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher, ou em outras palavras, 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo fez. Cristo o faz com a igreja. 30, porque somos membros do seu corpo. 31, eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. 33, não obstante, vós, cada um de per si também, amem a própria esposa como a si mesma, e a esposa respeite o marido. Amém. Esta é a palavra de Deus que nós temos aqui. Como estava a dizer, é uma situação polêmica. E nós, como homens e mulheres, estamos sempre a crescer nesta aula de relacionamento homem e mulher, tanto cristão. Há muitas coisas a aprendermos, e esta é a realidade que nós aqui vamos tratar hoje. Já como havia alertado no último vídeo, que hoje falaríamos deste projeto, que é um projeto para a união do homem e mulher. A proposta de Deus é que considera-se um casamento duas pessoas, né, de sexo oposto, que são unidos pela vontade de Deus. Eu repito, considera-se
isso casamento segundo a palavra de Deus. Tanto, mas casamento, em modo geral, tem muitas definições, mas no modo espiritual é a união de um homem e uma mulher, neste caso crentes em Cristo. Tanto é, é uma é uma é uma união consagrado para Deus. Então é nesta perspectiva que aqui o apóstolo Paulo Vindor diz que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Sabem muito bem as mulheres cristãs que esta submissão é necessária. Portanto, isto não é um martírio, é uma necessidade da graça, do amor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então aqui é comparado o homem comparado à liderança de Cristo aqui. Então a liderança de Cristo nós sabemos que ela é uma liderança carismática, é uma liderança em amor. Então aqui não está-se a falar de algum sacrifício, que alguém tem que sacrificar. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Cristo, sendo este mesmo Salvador do corpo. Portanto, a missão de Cristo como cabeça da igreja, temos Cristo como cabeça, a igreja como seu corpo, é salvar o seu corpo. Portanto, a missão de um homem dentro do lar, sendo ele o cabeça e a mulher seu corpo, é salvar o seu corpo, que fala da proteção, dos cuidados que o homem deve fazer à sua esposa. Esta parte de salvação é uma comparação de Cristo e o marido como cabeça. Então, Cristo como cabeça, ele salva o seu corpo, a igreja. O homem como cabeça salva o seu corpo, que é a esposa, neste caso. Aqui fala-se de cuidados, né? Uma providência, um provedor, alguém que cuida. É uma ordenança de Deus. 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Tanto, também volto a comparar aqui, esta comparação está, a figura que usou aqui Paulo, da igreja e Cristo, é uma figura perfeita. O relacionamento cristão constitui um lar perfeito. Portanto, aqui muita gente costuma perguntar se existe um lar perfeito ou não. Na verdade, neste contexto, aqui é uma representação perfeita. Se a comparação que Paulo fala de um lar cristão é comparada à igreja, então há alguma perfeição na relação de Cristo como cabeça e o corpo, a igreja como corpo. Há uma perfeição, sim senhor. Aqui é uma liderança, volto a dizer, uma liderança em amor. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Em amor, talvez acrescentando essa expressão em amor, não uma submissão coerciva como castigo, mas em amor. 25 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo, a si mesmo se entregou por ela. Portanto, aqui já mostra o sacrifício do amor. O amor suporta tudo e pode tudo. Então, o amar a nossa esposa tem que ser uma coisa voluntária, não é? E temos que irmos além do simples amor, não é? O amor, este que se refere ao ágape, suporta tudo, não é? Como também Cristo amou a igreja, suportou. Se nós repararmos, portanto, a igreja, dentro da igreja, vimos que há muitos defeitos que estão lá no corpo, mas esses defeitos são sanados pelo grande amor que Cristo tem dedicado à igreja. Então, há esta relação. Eu costumo falar aqui, quando ministro esta parte aos casamentos, explicar que este amor não é um amor qualquer, é o amor ágape, é o amor infinito.
Portanto, nós se amamos a nossa mulher com amor simples, o amor eros, este amor materialista, então é muito fácil que quando essa nossa mulher começar a perder essas virtudes, nós já não temos nada a ver com essa mulher. Procuramos uma outra que tem essas virtudes preservadas. Então, realmente, aqui, o marido como Cristo nunca abandonou a igreja porque tem defeito. O trabalho de Cristo é aperfeiçoar essa igreja até atingir a maturidade exigida por Deus. 26. Diz a palavra no versículo 26, para que a santificasse, tanto o propósito é santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Isto no Oriente Médio havia costumes nupciais, não é? Que a noiva banhava-se e arrumava-se cuidadosamente antes de ser apresentada ao seu noivo. Era um costume tradicional. Essa missão de lavagem na água é alusiva a este sistema tradicional. Em outras palavras, uma mulher que se prepara para um noivado, um casamento, ele deve se deixar no dia da apresentação, portanto, perfuma-se, faz todo aqueles hábitos, não é? Para se apresentar ao seu noivo. E aqui a missão para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, já disse que um dos simbolismos da palavra é a água purificadora. 27. Para a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu disse que naquela altura, no Oriente Médio, quando uma noiva vai receber o seu noivo, apresentar-se, preparava-se antecipadamente, tanto tomava banho e se arrumava para se apresentar ao seu noivo. E é a figura da igreja, mesma coisa que está a acontecer agora. A igreja está numa fase preparatória para se apresentar a Deus, ou Cristo apresentar a sua noiva a Deus. Portanto, como uma noiva santa e sem defeito. Sem defeito. Portanto, o trabalho agora, antes do arrebatamento da igreja, é preparar a igreja para uma apresentação imaculada diante de Deus. Número 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Portanto, estas figuras todas estão a representar esta relação de homem e mulher cristão. Portanto, aqui continua a chamar a atenção aos maridos para cuidar bem das suas esposas, não é? Uma esposa não é uma amante, não é? Há diferença. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Se a mulher faz parte do homem, é um complemento do homem, tanto diz a palavra de Deus, os dois seriam uma só carne. Então faz parte da sua carne, nenhuma pessoa, nenhum homem pode maltratar a sua própria carne. Então ainda isto é um conselho, uma instrução para os maridos terem cuidado de suas mulheres, não maltratar. Portanto, não é um costume cristão maltratar mulher. Essas violências que estamos a ter agora nos nossos dias, bater na mulher, dar pontapés, os socos, isso não é o costume cristão. Se algum homem está fazendo isso, peca contra si mesmo, contra Deus, contra a própria vontade e instituição do matrimônio sagrado. Então, peca. Não é o hábito dos crentes fazer isso. Como disse nosso título, o lar cristão, não é a relação de marido e mulher em Cristo, neste caso. Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. A mulher é membro do corpo do seu marido, tanto como cabeça. Número 32. Diz aqui, 31, aliás, eis porque deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Agora aqui também é uma outra contradição, não é? Quando diz aqui a palavra, e por
és porque deixará o homem, portanto, esta é a razão porque é que deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Está a falar aqui de uma união profundo. Na verdade, a mulher, o homem deixa os seus pais e vai se unir à sua mulher e relaciona com esta mulher profundamente, não é? Profundamente. A palavra grega usada aqui é proscolau. Profundamente, uma relação é grudar, estar grudado a alguém. Então, uma relação íntima, profunda. Então, esta pessoa já deixa, este homem era parte da sua família anteriormente, e quando vai entrar no relacionamento de casamento, então vai se grudar, vai grudar-se a sua parceira. Neste caso, deixa de ser filhinho de mamãe, não é? E passa a ser mais íntimo para esta pessoa que vai fazer parte da sua vida toda. Então é esta parte que o deixar aqui é desligar-se, não é, daqueles laços profundos. Sabemos que um filho, quando está, uma filha, quando está dentro de uma família, está intimamente ligado aos seus pais. Estão grudados com os pais. Mas agora, quando entra no relacionamento de casamento, ele vai se grudar a uma outra pessoa, na verdade, que será sua parceiro para toda a vida. E este grudar-se é preciso deixar para se unir, deixar de ser muito íntimo com os papás para ser íntimo com a parceira do casamento. Portanto, este tem sido uma complicação, principalmente cá em África. As famílias são alargadas e são muito ligadas entre si, mas aqui a ordem é, como eu dizia, que a palavra original é proscolau, que é em grego, que significa grudar ou se relacionar intimamente com alguém. Portanto, esta intimidade que está além da relação que a pessoa tinha com os seus pais. Neste caso, se vai entrar num novo relacionamento de lar, vai deixar de estar grudado com os seus pais e vai se grudar à sua companheira e ela ao seu companheiro. Se tornará os dois uma só carne. Portanto, estamos a ver aqui esta ligação, como disse Paulo, está a comparar com a igreja de Cristo, esta ligação igreja, quer dizer, Cristo como cabeça da igreja e o corpo, que é a sua igreja noiva, aqui também está exemplificado neste versículo 31. 32. Diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Portanto, esta união mística, não é, dos crentes com Cristo é um grande mistério. Portanto, é um mistério que requer muito entendimento. É grande esse mistério. O 33 diz: não obstante, vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Portanto, há uma comparação que Paulo faz aqui de Cristo e igreja, e homem e mulher. Portanto, esta comparação é uma comparação favorável, porque realmente Cristo, como cabeça, nunca maltratou o seu corpo, nunca bateu o seu corpo, insultos que as pessoas até tiram para as suas esposas, nunca falou palavrões para o seu corpo. Então, realmente é um exemplo perfeito. Então, o homem que está casado e é cristão, ame. Este último versículo diz: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Também nós estamos a falar do casamento monogâmico aqui, que na verdade nós, como cristãos, não admitimos a poligamia, não é? Cristo não aceita isso. Também Cristo amou só uma noiva, é uma noiva que tem até hoje. Então, é o exemplo perfeito de Cristo de amar uma só mulher e sacrificar-se por ela até que a morte nos separe. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. Então, aqui as lições necessárias é observar esta reverência, não é, entre homem e mulher. Aqui não é só a mulher que tem que submeter-se
ao marido, mas o marido também tem que ser um marido à altura, né? Porque se o cabeça está doente, então o corpo também está doente. Cristo, como um ser perfeito, então ele pode conduzir o corpo. Portanto, uma cabeça doente não pode dirigir um corpo. Neste caso, a necessidade da liderança aqui é alguém que está perfeitamente em perfeito juízo, perfeitamente educado e posicionado para fazer a vontade de Deus em todas as questões aqui. Assim como Cristo cuida da igreja, ama a igreja e alimenta ou sustenta a igreja, o marido também tem que ser assim para com a sua esposa. Então, estava a dizer que aqui não se fala de maridos doentes, por isso que na lei do casamento as pessoas quando têm alguma deficiência psicológica não podem casar, mesmo defeitos físicos, alguns não podem casar, ou se casam, é um casamento por conveniência e as pessoas devem assinar alguns termos de compromisso por causa da situação desta mulher ou daquele homem desqualificado. Então, aqui está a falar de um homem perfeito como Cristo, um homem capaz de atender às necessidades de outra pessoa e cuidar também dessa pessoa perfeitamente. Então, fora deste casamento, o cristianismo não adota outro tipo de casamento. Então, um lar cristão onde há um homem e uma mulher, para haver, manter-se este relacionamento firme e duradouro, é preciso existir essas qualificações todas que nós lemos aqui nesta carta de Paulo. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. Se alguém quer aprender mais alguma coisa, nós falaremos a parte 2 deste lar cristão, que é filhos e pais. Estávamos aqui a tratar o assunto de marido e mulher. Vamos aqui tratar no capítulo 6 a questão de filhos e pais, a relação de filhos e pai, segundo aqui na vida cristã. E depois vamos ver mais tarde também que no 6 o lar cristão, servos e senhores. Portanto, aqui para a nossa realidade atual pode ser empregados, né? Secretários. Porque naquele tempo os judeus aqui tinham um sistema de escravatura, já não temos agora, está abolido nos nossos países. Então realmente talvez podemos verificar a condição das empregadas, secretárias do lar, aqui neste caso. E que Deus de Abraão, Isaac e Jacó os abençoe rica poderosamente agora e para toda a eternidade. Haja paz nos lares, isso é o nosso desejo, para a glória de Deus Pai. Amém.